Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E nesse episódio, a presença da empreendedora e escritora desde os 11 anos, Nick, a turma da Nick. Filha da minha amigona Drica, especialista em finanças. Fiz um contato com ela e disse, Drica, vamos gravar um podcast? Mas vai ser um podcast diferente. Eu quero que venha a Nick junto. E eu quero que a Nick inspire as pessoas que estão conectadas comigo sobre o que é dinheiro, sobre aprender a economizar, aprender o que são juros e quanto eu devo guardar. Essa é a coleção da turma da Nick. A Nick tem 14 anos hoje, uma história linda com empreendedorismo, de resultados. Como eu falei, filha da minha amiga Drica, que hoje a gente faz parte do Mastermind do Joel juntas, nos conhecemos lá, nos aproximamos muito lá em Gramado, e que aceitou o convite de trazer a filha aqui para contar um pouquinho dessa história. Eu sempre falo que a palavra inspira e o exemplo arrasta, e eu tenho certeza que aqui é uma prova disso, né, de uma menina que faz acontecer. Eu acompanho a Nick, estuda, brinca, trabalha com seus 14 anos, né? Então, as duas são minhas convidadas. Vou fazer algumas perguntas para a Nick. Drica, fica à vontade. Pode te apresentar para a minha audiência e depois a gente vai contar um pouquinho de como tudo isso começou. Ai, Fê, primeiramente, gratidão aí por esse convite. É um prazer enorme estar aqui com você. É sempre um orgulho, né, trazer a minha pequena para falar sobre isso, porque eu trabalho com finanças há mais de 2 décadas e sei o quanto o nosso país precisa melhorar nesse item, né? O quanto as nossas crianças precisam, os nossos jovens precisam, os nossos adultos precisam, né? Então, eu fico muito feliz e muito orgulhosa com esse trabalho que a Nick vem fazendo. Graças a Deus, sim, devo dizer que é por nossa inspiração, né, por nosso exemplo, mas muitas coisas eu devo à criatividade dessa pequena mesmo. A gente dá um direcionamento e quando a gente vê ela já está voando. Então, é uma honra muito grande estar aqui, falar sobre esse assunto que para mim é uma paixão, é a única coisa que eu sei fazer da minha vida, toda a minha carreira sempre foi nessa área. E hoje eu eu e meu marido plantando essa sementinha aí na vida da Nick, né? Eu tenho certeza que vai poder inspirar muita gente, muitas famílias e muitas crianças. Uhum. Nick, conta um pouquinho aí para nós de como tudo isso começou. Foi tudo na quarentena, né? Quando eu tava com os meus avós. E aí eu vi a minha mãe fazendo livro e eu era a única pessoa da minha sala que não tinha celular. E aí, como a gente estava em casa e eu tinha que usar o computador da minha mãe porque eu não tinha celular, e aí eu resolvi que eu queria ter um celular. E tava chegando o meu aniversário, assim, ia ser aquele ano, e eu queria ter o meu celular e minha mãe falou que ela não ia me dar um iPhone, eu queria um iPhone porque ia ser meu primeiro celular. Então eu resolvi vender alguma coisa e a minha avó sempre me ensinou a fazer bolos. Então, inclusive, ela tá aqui, ó, no segundo livro. É a minha avó e o meu avô. Quanto eu devo guardar? É esse, né? Não, aí é do bolo, mas é isso. Aprendendo a economizar. A minha avó tá aí, ó. Sim. Ó. E aí, nesse dia, eu perguntei pra minha avó como fazia, ela me ensinou. E aí, eu já peguei o celular dos meus pais e já fui mandando mensagem pros amigos mais próximos, falando, você compraria meu bolo? Você faria isso? E aí a gente foi atrás de logo, de embalagem, de ingredientes. Meu pai me ensinou tudo e a gente fazia uma planilha no Excel. Inclusive, uma vez a gente perdeu e a gente teve que refazer ela inteirinha. Mas para quem quiser saber mais sobre como foi exatamente essa trajetória, tem uma série lá no Instagram da mamãe, onde a gente sempre gravava atualizado quanto a gente ganhava, como que a gente colocava na planilha. Qual é o Instagram da mamãe? @DricaRisse. RICC. A gente fez uma série na época, Dinheiro e Empreendedorismo, né, filha? Acho que é isso. Dinheiro e Empreendedorismo. Então tem lá no Instagram e a gente foi contando. Toda semana a gente atualizava, né?
a turma como que tava, E aí, quanto no que ela tinha fim, foi bem vendido. no dia do meu aniversário que eu comprei meu celular. Quantos meses você ficou? Uns 6 meses foi, Quase né? 7, né? Foi Quase de 7. abril a Quanto final vendia do ano. todo dia? Não, é o bolo. A O gente bolo. vendia só sábado. Eu e meu pai, a gente acordava umas 5 da manhã. E aí a gente fazia os bolos e a gente tinha que se arrumar. E aí a gente tirava o bolo 1h da tarde, a gente saía, comia na estrada e ia entregando para as pessoas. Fazia aí a bolo gente- a manhã inteira e Sim. saía para entregar à Sim. tarde. E juntava a família para fazer as entregas, né? Então, o que a gente quis fazer com ela é todos participarem. Aí o pai acordava mais cedo, ajudava na cozinha, que ele adora uma cozinha, e depois à tarde saía a família toda para fazer as entregas. Todo sábado, todo sábado. E às Todos vezes os tinha sábados. durante a semana também, né? Para pessoas do prédio, assim, pessoas mais Principalmente próximas. terça-feira. Só que não dava pra gente sair e entregar, tipo, 10, 11 bolos, que nem a gente entregava sábado. Então, a gente entregava uns 2, 3, assim. Sei lá, uma pessoa de fora pediu, pai, passa aqui, pega o bolo que eu fiz, entrega. E era assim. Quanto tu ganhava cada bolo? Era R$15 o bolo normal e 20 com cobertura e essas coisas. E aí tinha adicionais depois de um tempo. Aí eu fiz cartão fidelidade. Fez cartão fidelidade pro É bolo? porque tinha umas pessoas que compravam toda semana. Aí, no fim, assim, quando eu tava quase chegando, as pessoas pararam de comprar porque tava fazendo dieta. Se eu não tivesse chegando no meu objetivo, eu ia ter que fazer um bolo diet. Ah, entendi. Daí você parou de fazer bolo? É, quando eu alcancei meu objetivo, eu parei. Uhum. Porque aí eu tinha outros propósitos. Ah, você tinha outros propósitos. E quais foram os propósitos? Deu para comprar o celular? Deu. Eu comprei o celular antes, eu e meu pai, a gente foi lá no shopping. A gente comprou por volta de um mês antes, assim, e eu tive que ficar olhando pra ele todo dia, eu não podia abrir. Só no dia do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu e minha mãe, a gente gravou o último episódio da série, abrindo o celular e agradecendo todas as pessoas que compraram. E aí, Fê, completar algumas coisas importantes, né? Isso que ela falou do cartão fidelidade, que foi muito bonito de ver da Nick, foi dela usar essa criatividade, né? Mamãe, as pessoas não estão comprando mais, que agora as amigas estão tudo querendo entrar de dieta, o que eu faço? Minha filha, usa aí o seu poder de convencimento. Não foi a gente que falou, faz um cartão fidelidade. Passou uns dias, ela, já tive uma ideia, vou fazer um cartão fidelidade, já vou dar de bônus porque tinha tudo na planilha, quem já comprou, então eles já vão começar o cartão com 5, 6 bolos, porque já compraram. Vai começar do zero. E aí a turma começou a comprar de novo. Então, foi criação dela, fez adesivinho, punha no cartãozinho, fazia tudo bonitinho. Eu imprimi tudo no escritório dos meus pais, assim, eu fazia no Excel mesmo, no normal. E aí a gente imprimia no cartão de adesivo o adesivinho. Então, quando a pessoa comprava, eu colava um adesivo. E os adicionais. Ai, mamãe, eu preciso fazer mais dinheiro, como que eu faço? Aí o pai dela, você vai ter que vender mais caro, mas pra você vender mais caro, tem que ter mais coisa. Já sei, vou vender com adicional. Aí ela começou, o bolo é tanto, mas se quiser cobertura, aí é tanto. Se quiser com MM, é tanto. Se aí quiser com não sei o quê. Bis. Aí ela foi inovando pro bolo ficar mais caro, sabe? Uhum. Então, a gente viu, assim, o poder da criatividade da criança, sabe, Fê? Que é uma coisa que os pais precisam aprender a explorar mais, a estimular mais, né? A gente que vive nessa busca incessante de evolução e tudo mais, a gente tende a dar as respostas muito rápidas. E para a Nick, assim, de verdade, a gente deu somente o início de um caminho. E ela foi... Então, filha, você quer dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Ela veio com a ideia do bolo. Quer ganhar mais? Tem que fazer alguma coisa a mais do bolo. Veio cartão fidelidade, veio adicionais do bolo e tudo mais. E essa questão também da compra do celular, né? O pai achou um preço bom lá e já comprou, mas falou, o combinado era no dia do seu aniversário, então você vai esperar. E ficou a caixinha lá em casa. Muitos podem falar, ai, que bobagem, né? Por que já não dá para criança? Porque a gente testa a paciência, a gente testa o esperar, né? Por que a gente tem tantos jovens e adultos aí que gastam desenfreadamente? Porque não aprenderam a esperar, né? Então, quando a gente faz um combinado em casa de datas, do que for, é esperar. Ai, mamãe, mas vocês já compraram. Já compramos que aproveitamos um preço melhor. Isso vai ser bom para você. Mas isso não significa que você pode já acessar antes da data combinada. Então, pode parecer uma bobagem, sabe? Mas é um teste aí de paciência, de resiliência. E é o que ela falou. A gente deixava exposto. Ela olhava todo dia aquela caixa fechada. E outra coisa...
é que quando eu comprei o celular, depois o meu pai fez de surpresa. Ele arrumou, assim, o celular e aí ele me deu... Quando eu abri a caixa, o celular já tava com todos os meus dados e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que veio com os dados? E um detalhe muito legal é que quando era no dia do meu aniversário, eu não tinha todo o dinheiro. Então, eu fiz um contrato com os meus pais, inclusive até meus pais assinaram. Eu tenho contrato até hoje na minha pastinha, que era assim, meu pai comprou comigo, a gente comprou, e aí depois eu ia ficar devendo pra eles. Então, depois do meu aniversário, eu continuei fazendo bolo até eu quitar a dívida, porque eu não tinha completado e eu queria comprar no dia do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu consegui ter o celular, só que depois eu tive que quitar a dívida vendendo mais depois. Por isso que E deu aí quase entra outra 7 coisa, que é, então por que então não deixou ela só até o final? Aí entra o estímulo, sabe? Ela fazia tudo direitinho, acordava às 5 horas da manhã, fazia as encomendas, ia atrás de cliente novo. Por que não você ajudar? Então, uma coisa é os pais poderem ajudar. Então, a gente foi lá e falou, tá bom, filho, a gente vai te dar no dia do aniversário, mas você vai ter que se comprometer que o seu estímulo, a sua motivação não vai diminuir. E não diminuiu. Ela seguiu bonitinho na meta, no objetivo, como se ela ainda não tivesse o dinheiro, porque a gente falou, tem uma dívida com a gente agora. E ela cumpriu bonitinho. Então, ela teve esse merecimento de ganhar no dia do aniversário, porque de abril até final de julho, que ela faz 31 de julho, de abril até julho ela fez tudo bonitinho. Então, ela mereceu essa ajuda, né? E aí, a turma da Nick chegou. Como os bolos influenciaram a turma da Nick? A turma da Nick veio de onde? De onde essa vontade? Você continuou empreendendo? Como é estudar, empreender, dar conta de tudo isso? Então, a minha mãe, ela fez o livro com o Joel e os outros mentores lá. E aí eu queria muito fazer um livro. E aí eu pensei, eu preciso fazer um livro que as pessoas gostem e não pode ser muito sobre mim, porque as pessoas ainda não me conhecem. Então, elas não gostariam de comprar um livro sobre uma pessoa que elas não sabem quem é. Então, eu queria que tivesse algo que mesmo elas não me conhecendo, elas quisessem saber o conteúdo. Então, eu pensei, vou fazer sobre a minha história, os meus bolos. Então, aqui são histórias para as crianças, até a minha idade, assim, 15 anos dá. Onde eu falo aqui, ó, eu falo dos bolos de quando eu comprei meu celular. Ali dos meus avós, eu falo do dia que meus pais foram viajar e eu economizei e depois eu ganhei mais por ter guardado. Então, a gente faz muito isso em casa. Quando meu irmão era pequeno, o meu pai dava, sei lá, R$2. Se você gastar só um na bolinha, aquelas bolinhas Pokémon que compra lá, se você gastar só um, amanhã você vai ganhar mais um. Se você gastar os 2, amanhã você não vai ganhar mais nada. Então, guardando aos poucos, sucessivamente, você vai conseguindo mais. Uhum. Nick, e aí você fez a coleção de livros. Aqui diz, o que é dinheiro para Nick? O dinheiro é uma moeda de troca que a gente consegue trocar por algo que a gente precisa ou que a gente quer. E muitas pessoas falam, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade sozinho, porque se a gente não tiver família e amigos e só dinheiro, realmente não traz felicidade. Mas se a gente tiver a família, os amigos e o dinheiro, a gente fica muito mais feliz. Muito bacana. E essa leitura é para inspirar as crianças, então, a darem valor ao dinheiro e o dinheiro aonde ele pode ser potencializado. Muito bem. E aí, você começou a fazer dinheiro e você aprendeu a economizar. Uhum. Conta. Foi assim, eu peguei uma história de verdade que aconteceu, que o meu avô, ele sempre passeia comigo, então... Um dia meus pais foram viajar e eles ficam comigo e com meu irmão. Então, eu fui no shopping com meu avô, comprei algumas coisas com o dinheiro que meu pai tinha me dado antes de viajar. E ele falou, se você guardar pelo menos 20, 10% desse dinheiro, quando eu voltar, você vai ganhar mais. Então, eu fui no shopping, quis fazer uma surpresa para eles e gastei apenas metade. Dá pra ver aí, eu comprei coisas de papelaria pra fazer bonequinho de rolo de papel pra eles, porque minha avó guarda. Então, foi muito natural, foi coisas que realmente acontecem e aconteceram. Então, naquele dia eu fiz, guardei metade e quando meu pai voltou, ele me deu mais
que é essa história da bolinha que eu falei do meu irmão, que quando você guarda o dinheiro, ele vai crescendo. Então, é que assim, é mais complexo do que isso, você não apenas deixa o dinheiro e ele cresce, mas para as crianças é assim, porque se elas guardarem metade, os pais dão mais, então é como se os pais fossem o banco delas. O que a gente fala é assim, é o como fazer de forma lúdica, né? Então, até isso dá muita brincadeira quando a gente fala do meu filho, né? Quando a gente dá... Se você não gastar os R$2, gastar só um, amanhã você tem mais 2. Aí a turma, nossa, Drica, quero um investimento assim, que renda 100%. Mas no caso da criança é o lúdico. E, de novo, é o aprender a esperar. Então, como que a gente combina em casa? Vai ter um presente, vai ter alguma coisa? Te dou o dinheiro. Se você economizar parte, você pode ganhar mais lá na frente. Se você decidir gastar tudo, é uma escolha sua. Então, eles vão aprendendo a guardar, porque quando se guarda, se tem mais, né? Quando você traz isso para o reflexo do jovem maior ou do adulto, é de novo aquilo que a gente falou no início da conversa, né, Fê? Por que as pessoas não economizam? Porque elas querem tudo hoje, elas querem tudo agora. Então, essa maneira lúdica da gente tratar com eles é de falar, guarda um pouquinho, não precisa gastar tudo que você quer. E aí, como ela disse, né? Aí vem o pai e a mãe e dá uma contribuição maior, porque ela fez esse trabalho de casa do esperar, do não gastar mais. Existe aí na internet um teste muito antigo já, que é o teste do marshmallow. E a gente fala muito isso em casa, né? Sobre o marshmallow. Que é... Tu podia conseguir esse link pra gente colocar? Claro, ele é gratuito? Claro, vamos colocar no YouTube. link desse podcast. Maravilhoso, maravilhoso. E ele mostra isso, sabe? O quanto que as crianças que conseguem esperar se tornam adultos até mais bem-sucedidos. Foi o vídeo quando a mãe deixa a criança, um bebezinho, deve ter uns 2 anos, sozinho com um marshmallow, fala, se você não comer até eu voltar, você vai ganhar mais. E só tinha um, assim. Então, a mãe foi no banheiro, o menino ficou tipo, meu Deus, ele tava querendo, dava pra ver. E aí, quando a mãe voltou, ela viu que ele não comeu e ele ganhou outro. Então, a gente viu isso no Supera, que é uma escola que a gente estudava, eu e meu irmão. E aí, toda vez a gente fala marshmallow, marshmallow, quando a gente precisa esperar alguma coisa. E você economiza pra quê? Ultimamente, a gente tá indo para os Estados Unidos frequentemente, então eu economizo muito, porque em dólar a gente sai perdendo um pouco. Então, eu tenho que economizar mais ainda. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, eu que levo o meu próprio dinheiro. Então, meu pai me dá oportunidades de conquistar o meu dinheiro, gravando vídeos, e indo mais para o escritório dele, e vendendo livros, e às vezes vendendo... Você vende livros? Isso, eu vendo os livros. E às vezes até eu vendo um bolo no prédio, um bolo um dia sim, um dia não, no grupo que tem. Você continua empreendendo para fazer dinheiro, além do dinheiro que o papai e a mamãe dão para você. Exatamente, sem contar a mesada, entre outras coisas. Porque ele podia muito bem falar, não vou te dar nenhum dinheiro, mesada, nem nada, e vou comprar algumas coisas que você pedir, você pede, eu falo sim, ou às vezes não. Mas eu prefiro ter a minha liberdade, falar esse eu quero e esse não. Então, eu negocio com ele e a gente decidiu que, assim, eu vendo os meus livros, eu conquisto o meu dinheiro e depois ele troca em forma de dólar para mim. E se eu guardar, se sobrar dinheiro quando a gente voltar, eu transformo em real de novo e eu ganho mais ainda por ter guardado. Que é isso que a gente acabou de falar. Quer dizer que se você voltar com dinheiro dos Estados Unidos, ele duplica. Sim. Muito bem. Você dá conta das coisas que você consome com as suas economias? Sim, é que na verdade nos Estados Unidos a única coisa que eu compro é brinquedo, essas coisas, porque comida, doce, os meus pais compram. Eles falam assim, comida e necessidades, tudo bem. Agora, brinquedos, essas coisas, até meu irmão, que tem 9 anos de idade, ele já tá indo nesse caminho. Qual é o caminho que o irmão de 9 anos está fazendo? Eu gravo vídeos, e aí o meu pai me dá a minha mesada. E o meu irmão vai no embalo, então eu fiz um Instagram pra ele, mas ele vai devagar porque ele não gosta muito de aparecer na câmera. Mas quando meu pai fala, filho, eu vou te dar tal quantidade, tal mesada, e aí meu irmão já se anima. Então é um modo de deixar com que ele se sinta melhor gravando, porque ele não gosta muito, então eu queria que ele gravasse comigo, porque tem alguns vídeos que é legal gravar irmãos.
Então eu gravo Ah, com... ele grava com você, daí. Isso. E alguns ele grava sozinho, mas eu que gravo ele, eu que falo o que ele tem que falar e eu que edito. Ah, muito Porque bem. ele não sabe ainda. E tem outra coisa, filho, o que que você... tem algumas regras em casa para essa mesada, a semanada, na verdade, que a gente colocou E depois em eu quero casa. saber quais são os temas desses vídeos e como Aham. ela chega em tudo Uhum. isso. 14 anos. É importante, assim, conta um pouquinho, filha, como que é a regra. Não é simplesmente, né, a mesada por si só. Não, a gente, para ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa fazer algo, certo? Certo. Seja CLT, seja empreendedor, seja o que for, você faz algo e recebe o dinheiro. Então, por que a criança não pode fazer algumas coisas, né? Como contribuição com a própria vida e contribuição com a família. Então, eles têm algumas tarefas, e o nosso pequeno também, desde os 7. Quais são, filho? A gente tem uma conta na corretora, os dois, então a gente precisa tirar print todo dia e anotar lá numa tabelinha que eu fiz e imprimir para nós dois. Todos os dias a gente precisa anotar quanto que a gente tem no momento, se subiu ou se caiu em relação ao dia anterior e quanto subiu ou quanto caiu. Além disso, a gente precisa, eu dou ração para minha eu dou água para minha cachorrinha e meu irmão dá ração. A gente arruma a cama e ainda grava os vídeos e no fim da semana a gente ganha a mesada. Muito bom. E eu quero saber como você chega no tema dos vídeos. É sobre o que o teu Instagram? Os vídeos eu tento falar mais sobre coisas mais fáceis, de um jeito mais leve, porque é mais para as crianças, adolescentes, adultos leigos também. Então, alguns vídeos eu tenho ideia na hora, nem faço muito texto. Por exemplo, quando a gente entra numa loja que a gente vê nos Estados Unidos, eu gravei um vídeo com meu irmão, que lá o brinquedo é muito mais barato e a gente explicou o porquê. E aí eu fui pensando na hora, isso é legal, porque meu pai falou, eu compro isso pra você se você fizer um vídeo com a sua irmã. Então a gente postou na hora, sem texto nem nada, então a gente conseguiu. Alguns outros vídeos eu procuro na internet, eu pesquiso na apostila do curso dos meus pais, que eu já fiz, que é um curso De mais para investimento, isso, tá? é um curso mais para adulto, só que eu falo de um jeito mais fácil, como PIB, algumas coisas para pessoas leigas, como o que é CDB, IBGE, entre outras coisas. E aí, minha gente, o que vocês estão achando disso? Curte, compartilha, faz print, comenta, cria vergonha na cara, aprende mais sobre finanças. O que está faltando aí do outro lado? Porque aqui, como se diz no Rio Grande do Sul, que ela diz que tem um sotaque da tia Fer, tá me caindo os butiá do bolso. É sobre isso, menina. Conta mais, contem mais. Fê, e assim, isso que ela falou da apostila do curso, né? Antes da pandemia, a gente já vinha com uma grade de cursos lá na empresa, presenciais e tudo mais. E aí, um belo dia, ela falou: mamãe, eu quero fazer esse curso. Você vê, antes de tudo isso, antes da pandemia. Não, filha, isso é curso de adulto, né? É muito técnico, você não vai entender. Poxa, mamãe, mas se eu entender só um pouquinho, já ajuda, não ajuda? Isso ela tinha seus 11 anos. Tá bom, meu amor, vamos lá. Pois ela foi. Posso dizer para você que da turma foi uma das mais aplicadas da turma que ela participou. Mas eu não Anotava entendi muito, tudo, grifava tudo. Chegava em casa e falava: mamãe, por favor, me ajuda, não entendi muita coisa. E aí ela já foi tendo o contato. Então, onde que eu acho que é o grande X da questão, Fê? É você começar a inserir para a criança e tendo o contato. Ela não vai entender nada. Até eu e meu marido passamos por isso. Não, mas você não vai entender nada. Até que a gente falou, não, pera. Ela precisa ir tendo o contato, ela precisa ir ouvindo, ela precisa ir... Quantas vezes tu já ouviu? Tu não acha que é demais? Nossa. Ela não é muito nova para isso? Qual é a tua opinião? Eu quero ouvir. Fê, a gente já ouviu isso muitas vezes. E assim, o que a gente procura manter na Nick, e eu acho que você, os nossos amigos, quem está assistindo deve ter percebido, mas quem convive mais com a gente sabe bem, é que ela é uma menina de 14 anos. Até quase ontem era de 13. Fez aniversário lá na Disney. Então ela não domingo em São Borja. Foi em São que Borja. já começou a comemorar antes, né? Ela não precisa, a gente não precisa adultizar as nossas crianças. Então, uma coisa é ela ter o acesso à informação e falar de uma maneira
como criança, falar com as crianças, falar de um jeito leve, né? No começo ela queria meio que falar igual a mim e ao pai. E a gente falou, não, meu amor, você pode falar do seu jeito. O seu jeitinho de 11 anos, o seu jeitinho de 12 anos, o seu jeitinho de 13 anos. Então, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado. Por que as pessoas falam isso? Porque a gente vê muitas crianças mini adultas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não adultizar as crianças, para que eles não percam, sim, uma parte da infância. A Nicole, toda essa lindeza aqui, brinca de boneca. Ai, 14 anos? Sim, ela é uma da minoria, quase a única do grupinho de amigas dela. Mas ela gosta de curtir boneca, de assistir um desenho. Inclusive, A gente vai mantendo essa criança nela, sem tirar o que ela pode aprender de melhor. Né? Então, aprender a cuidar do dinheiro desde cedo, aprender a falar de finanças, aprender um Excel desde cedo, como controlar dinheiro, aprender o que é lucro bruto e o que é lucro líquido. Fê, quantos empreendedores misturam lucro bruto com lucro líquido? Acham que estão ganhando uma fortuna e, na verdade, não estão. Estão fazendo um bom faturamento, mas e aí? Ela foi aprender isso com 11 anos. Então, assim, a gente consegue, de forma lúdica, fazendo bolo do jeitinho dela, enfeitando do jeitinho dela, sabe? A gente não quer que ela faça nada perfeitamente adulto, mas do jeito de 11, 12, 13, 14. Então, é como a gente colocar esses assuntos mais sérios, digamos assim, para as crianças, de forma leve, de forma divertida e deixá-los ser crianças. Por que com 11? Surgiu por causa do celular, ela falou, né? Mas antes, você já... Porque agora é uma pergunta bem pessoal, né? Sabe que eu tenho a Antônia com 7, a Antônia é ligeirinha também, né? E eu fico cuidando porque ela convive muito comigo. E às vezes eu olho para ela, parece que sou eu que estou falando. Eu digo, Antônia, né? Mas é automático, é automático. Né? E vocês começaram esse movimento, assim, com que idade? Olha, com a Nick foi desde cedo, viu? Meu filho, acho que antes... Então, eu acho que, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, a gente já falava sobre isso e já ia implementando essa coisa do esperar, essa coisa do marshmallow. E meu filho veio na aba. Ele, essa brincadeira da bolinha que a gente conta, ele tinha 4 anos de idade. Então, com 4 anos de idade, ele já foi aprendendo que se ele não gastasse todo o dinheiro na bolinha naquele dia, o papai guardava na empresa de investimento, uma criança de 4 anos. Guardava na empresa de investimento e depois ele podia comprar 2 bolinhas. Então, uma maneira lúdica de mostrar para a criança que se ela esperar, se ela economizar, ela consegue ter mais. Então, a gente vem falando desde cedo, né, minha filha? Uma coisa antes da mesada, que eu lembro que a gente era bem pequenininho, as bolinhas vermelha e verde, lembra? Lembro. Antes da gente precisar ter essa conta na corretora, dar ração, água, arrumar cama, a gente tinha uma coisa que era parecido com isso, só que não era bem assim. Era assim, não brigamos naquele dia, ganhou uma bolinha verde. Escovou o dente, trocou a roupa, tomou banho. Essas coisas mais fáceis que criança... mais nova. Criança mais nova, a responsabilidade da criança é fazer. Então, a gente ganhava pontinho verde e vermelho para o que a gente fez ou não fez. E aí, todo dia. E aí, no fim da semana, do mês... a gente podia ir na ReHap, lá em alguma loja de brinquedos, e comprar o que a gente quisesse. Se tivesse a quantidade de pontinhos verdes suficiente que dessem para comprar. Comprava o que quisesse. Tinha um limite de preço, claro, né? Então, a gente ia lá com a criança, com a idade deles, e falava, ó, até aqui, pode escolher. E quando tinha pontinho vermelho, tinha pontinho vermelho. Não vai ter direito, né? Perde o direito. Perde o direito. Você tem cartão de crédito? Você tem conta em qual corretora? Como funciona? Tem Pix? Como é? Tenho Pix e cartão de débito. É para falar a corretora? Pode falar, filha. Viu, querida? Eu invisto na XP Investimentos, que é a empresa do papai e da mamãe também. Lá a gente compra as ações, eu e meu irmão. E no início, o meu pai começou ensinando assim... Fala os restaurantes que você gosta de ir, as lojas que você gosta de frequentar, companhias aéreas, e foi isso que a gente foi fazendo. Não foi nada de essa é a melhor, essa é a pior, essa é boa, essa é ruim. Foi o que a gente mesmo escolheu para deixar a nossa conta, a nossa cara. Como que a gente fez isso? Vocês decidem, então, aonde compra, aonde vende. A gente auxilia. Como que a gente fez no início? Como que a gente vai atrair a criança de novo de maneira lúdica?
como que a gente vai atrair a criança para explicar o que é, por exemplo, o mercado de ações, né? Então, a gente começou a falar que era como eles, se eles fossem uns sócios, então a mamãe e o papai têm uma empresa, é como se você fosse parceiro, sócio da mamãe e do papai. Só que aí vamos fazer assim, vamos pensar em empresas que vocês conhecem. Qual o supermercado que a gente frequenta? Ah, é tal. Então, tem ação na bolsa, vamos comprar um pouquinho dela? Qual companhia aérea que vocês mais gostam? Ah, é essa aqui, que dá balinha, que tem televisão. Então, vamos comprar. E essa loja? Ah, aquela loja que a gente vai lá comprar roupa. Vamos comprar. Então, eles olhavam a carteira deles e eles sabiam quais eram todas as empresas. Porque quando você faz uma carteira de uma criança, você pouco precisa avaliar. Ah, não, essa aqui, nossa, vai bombar, essa vai estourar. Essa... Não, você precisa de empresas sólidas, de empresas que no longo prazo vão dar um resultado bacana. Então, é o que a Nicole falou. A carteirinha deles ficou a carinha deles, né? E aí, eles entram na loja e eles falam para as pessoas, para os amigos, às vezes quando vai, sabia que eu tenho ação daqui? Sabia que eu também sou sócio daqui? Então, como que você vai colocando isso para a criança pequena e ela entende perfeitamente? Porque não vai naquela técnica do que vai subir demais, do que vai isso, que até adulto faz, né? Compra porque alguém falou que vai subir demais e vai comprando na ilusão. Então, não, eles compraram empresas sólidas, que eles frequentam, que eles consomem, Muito incrível, muito ser incrível. sócio dessas empresas. E aí, todo mês, o papai e a mamãe dão uma parte, que eu acho que é uma responsabilidade dos pais, né? Ajudar nessa poupança de longo prazo para os filhos. E a outra parte, eles colocam da mesada todos os meses. Totalmente ao longo prazo, né? Que a gente faz isso, porque a gente não vai tirar o dinheiro agora. E aí, como a gente tá crescendo, meu irmão já tá entendendo bem melhor. Então, às vezes o Vini fala, tipo... Ai, não acredito que essa caiu, não quero mais, vamos trocar. E aí, o meu pai, ele manda as ordens para mim e pro meu irmão pra gente comprar. E aí, ele já sabe comprar, eu ajudo ele às vezes, porque senão pode dar um errinho. Mas, às vezes, a gente pega empresas também que a gente conhece, mas a gente não frequenta muito. Por escolha própria também a gente fala, eu queria uma melhor, será que você podia ajudar a gente? Então, papai e mamãe, eles pesquisam e mandam pra gente as ordens que a gente tem que comprar. E é isso, a gente faz isso todos os meses, a gente compra pedaços das empresas. E tem uma outra coisa legal de se falar também. A Nick comentou sobre a questão deles olharem todos os dias, né? E aí, logo em seguida, você fez a pergunta, Drica, não tem gente que é exagero? Quem já ouviu ela falar isso outras vezes, a gente já recebeu essa crítica. Nossa, mas... criança tem que olhar todo dia, novamente, uma plantação para um adulto responsável. Qual é o grande problema hoje dos adultos e das finanças? Não olhar, não acompanhar, não sabe como tá. Quanto você ganha? Sei. Seu investimento? Ah, tá lá? Quanto rende? Tenho a menor ideia. É tudo isso que eu ouço há 20 anos. Então, como a gente vai fazer isso para as crianças? Acostumando. Nesse início, eles olham todos os dias. E o todos os dias eles criam disciplina. E eles sabem quando o mercado está caindo, eles sabem quando o mercado está subindo, eles conversam com mamãe e papai e falam, nossa, mas faz 3 dias que eu estou perdendo dinheiro. A gente consegue até trocar uma ideia. Então, sabia que está tendo uma guerra? Sabia que está tendo isso? Tudo de forma lúdica, não é nada, não vou falar economês com criança de 13, de 14, 9 anos. Mas você vai conseguindo trocar ideia e mais do que isso, é o lúdico para criar disciplina. Uma quase que plena certeza que eu tenho é que eles não vão ser os adultos que falam, não tem nem ideia quanto está dando meu investimento, quanto que eu ganho, quanto que tem na minha conta, porque eles criaram essa disciplina, né? Obviamente o adulto não vai ficar olhando todo dia, mas a fórmula mágica é criar isso neles para que eles saibam a importância de acompanhar uma conta, de acompanhar os investimentos, de saber se está caindo ou se está subindo. Fora isso, né, Fê? Meu filho, eles fazem isso há quase 2 anos. Foi também logo na época de pandemia. Desde os 6, 7 anos. Pratica matemática, né? Porque não faz na calculadora. Tem que botar lá. Quanto tem, quanto conta de mais, conta de menos, sabe se subiu, se caiu. Então, além disso, você ajuda a criança até na matemática. Muito bom. Uma coisa legal, tia, é que quando a gente faz esse negócio da XP, quando cai, a gente pensava, nossa, caiu, vamos vender, né, na hora. Mas é meio ruim quando caiu, mas quando caiu, já caiu. Então, quando você imagina, tipo, quando ela tá subindo, quando ela tá caindo, a gente compra,
porque aí quando eu subir a gente ganha dinheiro. Então é meio confuso, porque antigamente, até esse tempo atrás, eu pensava, caiu, não vou comprar. Vou comprar porque subiu. Mas se já subiu e eu for comprar, significa que vai cair ou vai subir, mas é mais provável que caia. Então, quando ele cai, é bom eu comprar, porque aí eu sei que uma hora ele vai subir. Tu comprou na pandemia? Comprei. Foi na pandemia que a gente começou, né? Começou Aham, exatamente muito a bom. Não, parte de ações foi nesse período. Mas olha, esse insight eu não ia ter nunca com a Antônia. A gente fez, eu acho que se não fez, está encaminhada a conta dela na corretora. Depois daquela nossa conversa em Gramado, com a corretora, o banco que a gente tem que fazer. Ela está esperando o Pix, né? Mas ela está achando que isso tudo vai dar acesso, as regras virão. Né? Mas eu achei incrível isso, dessa analogia com os lugares, que bacana isso, que aula. Que aula para as famílias, para as crianças, que contribuição para os adultos. Que contribuição para os adultos. E é assim, sabe, Fê, é eu desmistificar aquela coisa de que, mas a criança, ela precisa mesmo saber disso, isso é um assunto muito técnico, nossa, coisas que a gente já ouviu, tá? Tô só repetindo coisas que eu já ouvi. Nossa, mas tem muito adulto que tem que estudar para entender isso. Mas como que eu vou? Não, faz um porquinho lá, começa no porquinho. Nada contra o porquinho, pode ser um início. Eles também tiveram um porquinho, né? Mas hoje em dia, dá para inserir uma conta digital, dá para inserir um Pix para a criança vender o livro, manda o Pix direto para ela. Não tem que passar pela minha conta para eu mandar para ela. Vai fazer um investimento? Faz direto no nome das crianças. As crianças se sentem importantes, as crianças se sentem mais inteligentes, mais seguras, sabe? Então, é como a gente ir colocando, de novo, de forma lúdica, que eles entendam e que dá para fazer. Sensacional. Você fez os 4 livros, cada um deles fala sobre o que é dinheiro, aprendendo a economizar, o que são juros e quanto eu devo guardar. Você vende esses livros? Sim. Você tem meta para vender esses livros? Ultimamente não, mas no início eu tinha. Que eu queria vender, por exemplo, no máximo uns 3.000 livros eu consegui. Livro, não kit. E aí agora eu só vendo na praça, no meu link lá que tem no Instagram, que eu tenho que atualizar. Mas é só você clicar lá no meu livro e aí a pessoa entra direto no site e é o mesmo frete para todo o Brasil. Vou começar a contar uma história e ela vai contar o restante da história. De novo, como estímulo, sabe? Para as famílias, para os pais que falam, mas como que eu faço para fazer meu filho fazer dinheiro? Né? Então, primeiro tem que encontrar algo que ele goste de fazer. A Nicole gostava de fazer bolos. Depois ela gostava de escrever. Perfeito. Hoje ela tem uma matéria-prima. Chegou um belo dia em casa e falou, mamãe, quero comprar umas roupas. Já escolhi aqui na internet. Não precisa disso tudo de roupa, não. Mamãe, eu tô precisando. Então, tá bom, você vai comprar com a sua mesada. Não, mas a minha mesada já estava comprometida com outra coisa. Então, minha filha, você vai ter que fazer dinheiro. Como que eu vou fazer dinheiro, mamãe? Vai vender seus livros. Como? Sei, pensa, seja criativa. Faz story, faz Instagram, fala com o vizinho, não sei. Tá bom. Não deu meia hora, ela voltou. Já sei o que eu vou fazer. Tô indo tomar banho, vou me arrumar. Falei com o vovô, a gente vai pegar uma caixa de livro e vou lá na praça. E aí, foi lá. Com cartaz, a caixa, eu e meu irmão, meu avô e minha avó. E a gente foi vender os livros lá na praça perto de casa. No início eu tava com um pouco de vergonha, então eu pedi pro meu irmão ir lá. E quando você fala Vinícius, comissão, meu filho, ele foi... Adorei! Comissão! Porque assim, ó, Vini, vamos comigo? Eu não, vou jogar bola. Mas eu te pago comissão. Quanto? Aí ela já começa a negociar. Cada livro você ganha tanto. Tem que vender quantos? Vender tanto. Gostei, então eu vou. E aí? No início, ele ganhava uns 25%, que eu achava que era pro início. E aí a gente vendeu 2, 3 dias lá. E aí ele já ganhou 50%, porque ele já tava cansado, ele não queria mais. Aí eu, não, 50%. E ele tava querendo, nos últimos dias ele tava querendo, porque ele queria a comissão inteira de cada livro que ele ganhasse. Ele queria que o dinheiro fosse totalmente dele. Aí eu expliquei, Vini, eu fiz o livro, eu escrevi, eu te trouxe aqui. Então, um dia você vai fazer um livro e você vai ter as próprias pessoas
E você vai poder ficar sentado como empreendedor enquanto as pessoas trabalham para você. E aí, foi isso que tudo é verdade, viu? Foi isso que a gente foi fazendo. Eu fui com meu avô, e aí toda vez que meu avô vem, a gente faz. Inclusive, eles vão vir amanhã. E aí, a gente... quanto que vocês fizeram em 3 horas de praça, filha? No primeiro dia, a gente fez uns R$250, e aí... Meu. Aí, do Vini, ele ganhou uns 120. Foi Em isso. 3 horas, ela chegou em casa e falou, tá aqui, mamãe, tá feita a minha meta. Tinha gente que pegava o meu Instagram porque não tinha dinheiro na hora. Teve até uma criancinha que só tinha R$10, era dela o dinheiro. E eu não vendo livro individual. Só que aí eu falei, gente, não é possível, a menininha tá tratando muito bem. Ela ficou tipo, meu Deus, que legal! E aí eu falei com ela, mostrei o livro pra ela. E aí eu consegui vender um livro pra ela por R$10. Em vez de vender o conjunto. E aí ela ficou super animada e tal. E assim, como que é esse processo, Fê? É abordagem mesmo. Então, é uma praça grande, que tá sempre as mães, os pais com as crianças, e eles vão lá, um por um, e falam, oi, tudo bem? Olha, tem um livro aqui. E quando eu coloco o Vini, né, as pessoas gostam mais, porque eu na verdade, quando eu vou falar, eu não consigo falar na hora, eu preciso pegar o texto e pelo menos decorar e treinar com ele. Então, quando eu fui treinar com ele, não, eu já sei. Você fez um texto para vender. Eu fiz, tipo, Preparação. Vini, Acredite no seu você tem produto, que falar... prepare o seu time. Falei, você tem que falar isso. Ele, não, já sei. E ele foi, eu ficava filmando de longe, ele falava sozinho. E como ele fala meio assim, enrolado, ele trava às vezes, então as pessoas gostam mais. Por isso que eu coloquei ele pra ir. E é isso, aí tinha uma menina... E o que ele falava? Ele falava assim, oi, eu tô aqui, a minha irmã tá lá, se você quiser ir lá ver a banca de livros. Ela fez 4 volumes de livro para finanças, que fala de historinha com os meus avós, que também estão ali. Se você quiser comprar, é tananã. Aí vendemos o livro da mamãe também. Se ela comprasse elas fizeram um combo. Esqueci desse detalhe, fizeram um combo. 2 kits ganhava o livro. O meu entrou de graça, entendeu? Mas tinha como vender só ele também, quando só tinha adulto, não tinha nenhuma criança. E aí a gente vendia, só que aí isso aí é bem mais caro. É mais fácil a pessoa comprar o kit e ganhar o livro do que comprar só o livro. Eles tinham 3 combos, Fê. O combo de comprar uma quantidade de livros e o meu ia de graça. O combo de comprar o livro dela e o meu. E o combo último, né? Que às vezes o adulto falava, nossa, mas eu quero só esse aqui. Aí vendia só o meu. Então, eles estavam ali armados, né? Não tinha como a pessoa falar não, né? Então, era um... Aí eu falei assim, filha, da onde que saiu essa coisa de botar meu livro? Mãe, a gente tem que chamar cliente. Então, assim, você fala que você vai vender e que você vai dar alguma coisa em troca, a pessoa já quer. Esqueci desse mero detalhe que elas... Também foi da cabeça, viu? Surgiu o combo, saiu com a minha caixa, eu falei, onde é que você vai com o meu? Não, mãe, aqui é pra gente dar de brinde. E aí acabaram vendendo uns só meus, né? Nick, em algum momento tu teve medo? Às vezes, as pessoas da minha escola, principalmente, elas não são muito assim. E quando eu falo muito de investimento, dessas coisas, principalmente na aula de geografia, que a gente mais aprende isso, elas ficam tipo, nossa, ai, que você ficou falando disso, que é chato e tal, e tal. E aí, por exemplo, eu faltei na aula pra vir pra cá, essa aula à tarde que eu tinha. E aí, eu acho que é questão de equilíbrio. Se fosse uma aula que eu tinha uma atividade muito, muito urgente, eu não poderia faltar. Mas como era uma aula mais primeiro dia de aula, então eu faltei. E depois eu vou pedir o conteúdo para minhas amigas, eu vou fazer. Então, é questão de equilíbrio e também de ligar para as opiniões que constroem a gente e não ligar para as opiniões alheias, sim para as opiniões das pessoas que querem nos ajudar. Viu? Eu queria falar uma... Ela teve uma coisa que realmente teve alguma coisa assim das crianças, né? Tanto perto da gente, como de escola. Tipo, ai, Nicole, que bobeira. Ai, que não sei o quê. Então, teve vezes que ela ficou tristinha, sabe? Ah, não sei, mamãe, se eu vou querer fazer isso. Ai, não, vamos fazer uma live? Ai, não sei, tô com vergonha. Eu falei, filha, vamos lá? Você tá preocupada com quem? Qual é seu objetivo? Qual é o propósito que você fez isso? E aí a gente continuou, os pais, eu acho que sempre ali, né? Impulsionando. Dando o caminho e dando a segurança, né? Tem uma coisa sobre os bolos. Na época que eu fiz os bolos, eu tinha uma amiga, ela se chama Pietra. E aí, ela é muito minha amiga e tal. E aí, ela resolveu fazer
costura, né? Costura. Bolsinhas, Eu não lembro o estojinhos. nome da empresa dela agora. Mas ela fazia com a avó dela também, por incrível que pareça, porque o meu era de bolos, que a minha avó me deu a receita. Então, ela fazia com a avó dela também. Ela costurava, vendia, e aí foi crescendo, crescendo. E ela se inspirou no livro e em mim também, porque os nossos pais são amigos. Então, a gente se conversava, e aí eu ajudei ela, a gente fez um cartão fidelidade para ela também. Já inspirou uma amiga, já uma amiga já modelou o teu caminho. Faziam parcerias, então ela vendia pra clientela dela as coisas da amiga. A amiga falava dos bolos A dela. gente resolvia e assim, alguns combos, tipo, comprou 2 bolos, ganhava um dela, comprava 2 dela, ganhava um combo. E aí eu tinha que pagar, se ele comprasse 2.000 e ganhava um dela, eu tinha que pagar uma parte para ela e vice-versa. Muito bom. Quantas lições nesse tempo aqui juntas, quanto aprendizado. Eu sou muito grata, Drica, a essa oportunidade, a todos esses aprendizados que eu já tinha te dito. Quero que a Nick faça uma live com a Antônia, só para ver o que dá. Vamos fazer para lançar esse podcast? Vamos, Fechado! claro, com certeza. Fechado. A gente faz um Zoom para vocês ficarem amigas e daí vocês fazem uma live depois. Com certeza. Então eu agradeço, porque certo, eu já vou sair desse podcast, vou fazer meu aprendizado e vou aplicar isso na minha casa antes do podcast ir para o ar. Já tem algumas coisas encaminhadas, eu vou ver aquelas que a Antônia dá conta de assimilar. E eu espero que eu tenha, junto com vocês aqui, impulsionado o meu propósito, que é ajudar as pessoas a abrirem a mente. Abrirem a mente, a desenvolverem o seu mindset, a se desafiarem, a vencerem a vergonha, o medo, a deixarem as crianças despertarem o seu melhor sem se preocupar com o que os outros vão achar, né? Os outros sempre vão achar algo que você tem que fazer de diferente. Se concentre nas regras da sua casa, da sua família, eduque pelo exemplo. A gente faz o melhor que pode, eu sempre reforço isso, com os recursos que a gente tem, e é sobre isso. Eu vou querer, Nick, que você fale aqui como a gente pode comprar o teu livro melhor. Eu faço questão de colocar esse link no podcast e que a gente possa, quem sabe, pensar num combo, né, mamãe? Quem ótimo. A sabe Fernanda sai também tem Destrave a livro, sua vida mais Nick, ou quem sabe você e a Antônia podem fazer uma parceria e vender muitos livros por esse Brasil afora. É sobre isso. Eu Como quero que eles você... compram, filha? Eu tenho... Pode falar. Pode, eu quero depois que, para encerrar, que você dê um conselho para as crianças que estão começando a empreender. Eu tenho um link no meu Instagram lá na bio. Qual é o teu Instagram? @NickRices, com CK, sem Y, sem nada, NickRiccis. Nick Rices. RICCIS. Lá tem o link para comprar. Lá tem o link, você clica no link que tem lá, e aí clica no meu livro, e aí é só comprar. Só comprar e ela manda com um recadinho. Exatamente, tem que colocar na observação. Para quem vai o livro, se quiser se a pessoa quiser um ela recado manda pro com filho e recadinho. tal, você tem que colocar. Muito bom. Para fechar com chave de ouro, um conselho para as crianças da Nick. Eu aconselho vocês a tentar guardar o dinheiro. E que dinheiro, né? Quando vocês têm algum brinquedo que vocês não queiram mais, que esteja em boas condições, uma parte você pode doar, uma parte que seja um brinquedo mais, nossa, esse brinquedo eu não posso doar porque foi muito caro, foi muito especial, você pode tentar vender, você pode ir na praça, você pode fazer miçanga se você gosta, você pode costurar, você pode fazer bolo. E sempre, sempre contem com seus pais, e pais sempre ajudam as crianças, porque elas precisam de vocês. Se vocês não ajudarem elas, elas não vão conseguir fazer nada. E corram atrás dos sonhos que elas têm. E esse é o que eu dou para os pais também. Quer fechar, amiga? É sobre isso? Quero só dizer para que confiem mais nas crianças, né? Estimulem mais as suas crianças. Acreditem que elas podem muito mais. E estejam sempre lado a lado, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, como a Fê falou, é o nosso melhor, é dar o nosso exemplo e estar lado a lado para ir acertando o caminho. Mas deixa que elas
trabalhem a criatividade, trabalhem os sonhos e que os pais possam ser aí apenas propulsores desses sonhos, dessas realizações, mas não dá o peixe prontinho, não, só ensina a pescar que vai dar certo. É porque as crianças, elas também erram, até porque uma vez o meu pai falou, compra essa ordem, eu nunca tinha comprado, eu não sei se ele lembrava que eu nunca tinha comprado, e eu comprei sozinha e eu comprei tudo errado, não comprei fracionado, e aí fiquei negativo, depois a gente teve que inteirar tudo, deu uma confusão, mas é para os pais terem paciência, porque é difícil de ensinar as pessoas. Paciência. E levar as crianças onde você trabalha para elas entenderem de onde que vem o dinheiro que vocês ganham, ensinar qual o valor do dinheiro. Ai, isso aqui custa caro, isso aqui custa essa nota e essa nota aqui é cara, essa nota aqui custa muito. E falem sempre a verdade, porque muitos pais falam, na volta a gente vê, eu não tenho dinheiro. E aí depois as crianças veem os pais indo no mercado, fazendo as compras, comprando sapato, roupa, e a filha fala, mas você não tinha dinheiro. Então diga, eu não tenho dinheiro para isso agora, e a gente não vai vir na volta, a gente vai vir outro dia, porque as crianças ficam com aquela esperança de que vai comprar e nada vai acontecer. E falem a verdade. Eu, por exemplo, vou direto no escritório dos meus pais, o meu tio e o meu primo me ajudam, que eles trabalham lá também. Eles me ensinam a bolsa de valores no computador, que é diferente do celular. É difícil, mas nem eu entendo direito no computador, é difícil a gente raciocinar lá o que eles fazem. O dia inteiro eles ficam olhando isso, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Mas é isso, tenta entender de onde que vem o dinheiro É a que você plantação, come. né? Mais uma coisa para completar, é o plantar com paciência, né? É só com o tempo, e isso muito importante que a Nick falou, um valor inegociável da nossa família é a verdade, né? Então, sejam verdadeiros com as crianças de vocês. Isso pode, isso não pode, não vamos voltar. E a Nick repetiu o que a gente fala muito. Não é que meu filho principalmente às vezes fala, né? Não tem dinheiro? Você não tem dinheiro? Não, filho. Para isso, neste momento, a gente não tem dinheiro, porque a gente vai fazer outra coisa mais importante, ou porque você ganhou outra coisa mais importante. Então, é sempre um relacionamento baseado na verdade, não tem como dar errado. Sensacional. Muito, muito obrigada, família. Fê. Eu estou encantada. Eu aprendi tanto aqui. Eu tenho certeza que aqueles que estão conosco também. Se você e a sua família assistiram esse podcast, se fez sentido, faz a gente ficar sabendo. Compartilha, espalha. O mundo precisa Manda disso. Manda direct, chama, faz pergunta. Compra o livro, né, Nick? Compra os livros. Muito bom. É sobre Obrigada, isso. Fê. Muito Um beijo. obrigada. Toda a minha gratidão.